Olá pessoal, eu me chamo Ângelo, sou formado em Engenharia Elétrica, tenho uma pós-graduação em Docência do Ensino Superior e um mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas. Eu estou aqui para mostrar para vocês alguns fundamentos da nova UC, que é Fundamentos de Redes de Distribuição. Ela é uma UC específica do curso de Eletricista de Redes. Então a gente vai ver alguns elementos necessários para diferenciar, por exemplo, uma rede primária de uma rede secundária, uma rede convencional de uma rede compacta. Então hoje a gente vai saber com que tipo de rede a gente vai trabalhar e quais são os principais elementos que a gente vai poder abordar e instalar durante a execução do procedimento de montagem de uma rede, que é a próxima unidade curricular que vocês vão ver. A primeira consideração a ser feita é a diferenciação entre uma rede primária de uma rede secundária. A rede primária é a rede de média tensão, é a rede que passa por cima dos postes, certo? Ela é a que vai fornecer a tensão de alimentação dos transformadores. Na saída dos transformadores, a gente tem a rede de baixa tensão. É a rede que vai energizar as residências, os comércios. Então, a principal diferença entre a rede primária da rede secundária é a posição delas. Então, a rede primária sempre vai passar por cima dos postes, né? E a rede secundária sempre vai estar na saída dos transformadores. Porque o transformador é um elemento que faz o rebaixamento da média tensão para baixa tensão. Então aqui, por exemplo, a gente tem 13.800 volts passando na rede de média tensão e 220 e 380 volts passando na rede de baixa tensão. Um elemento muito comum na prática do eletricista de redes é o transformador. Ele é o elemento essencial para poder fazer o rebaixamento da média tensão para baixa tensão. Então ele nos auxilia também no processo de diferenciação dos tipos de rede. Então a rede primária é a que vai entrar no transformador, nas buchas de alta tensão, e a parte secundária, a rede secundária, é a que vai sair do transformador após o processo de rebaixamento da tensão. Então aqui está entrando 13.800 volts e está saindo 220 ou 380, né? 220 monofásico e 380 trifásico. Todos os transformadores, eles precisam de um elemento de proteção. No caso aqui, ó, a gente tem o quê? As chaves do tipo fusível. Então, toda vez que a gente for fazer a manobra de um transformador, fazer a desenergização do transformador, é necessário que a gente faça a abertura das chaves fusíveis, porque é elas que fazem o sistema de proteção do transformador. Outra finalidade também das chaves fusíveis, além de proteger o transformador, é realizar o processo de desenergização da rede de baixa tensão, porque abrindo as chaves, desligando o transformador, como a rede secundária está na saída do transformador, consequentemente, fazendo a abertura das chaves fusíveis, a gente está fazendo o quê? O desligamento da rede de baixa tensão. Outro elemento muito comum na realidade do eletricista de rede são os discos isoladores. Os discos isoladores servem justamente para poder isolar a estrutura da rede. Então aqui, por exemplo, a gente tem a rede primária, que está passando sobre a estrutura, mas antes de passar, ela passa pelos isoladores, que fazem esse processo de separação da estrutura que serve de sustentação dos elementos que estão energizados. Outro elemento de proteção bastante utilizado nas redes de distribuição são os para-raios. Os para-raios auxiliam no processo de proteção, como por exemplo, contra descargas atmosféricas. Então, se por exemplo cair um raio na rede elétrica, os para-raios que vão servir para poder escoar essa tensão para o sistema de aterramento. Então, os para-raios são bastante utilizados para proteger as redes elétricas contra descargas atmosféricas. Outro tipo de rede também que está sendo bastante utilizado atualmente é a rede do tipo compacta. Ela é diferente da rede convencional, devido ao tipo de cabo utilizado nela e também a forma de interconexão dos elementos. Aqui, por exemplo, os cabos utilizados na rede compacta, eles têm uma proteção plástica. Essa proteção serve para poder diminuir o campo magnético. Com isso, você consegue aproximar mais os cabos. Por isso, ela é conhecida como rede compacta.
Os cabos também da rede de baixa tensão podem ser do tipo compactos. Esse cabo aqui, por exemplo, ó, é um cabo conhecido como multiplex, justamente pela possibilidade de você aproximar mais eles. Esse caso aqui, os cabos já são isolados e são sustentados por um cabo que não tem proteção, que no caso aqui, ó, é o neutro. Outra característica da rede compacta é a utilização do espaçador losangular, também conhecido como cavalo marinho. A finalidade dele é justamente fazer a separação dos cabos da rede de média tensão e fazer também com que haja a sustentação desses cabos no cabo de aço que passa na parte superior da estrutura. Outros dois dispositivos bastante utilizados também na prática do eletricista de redes é o grampo de linha viva, também conhecido como GLV. A finalidade dele é conectar os elementos, como por exemplo a chave fusível, na rede energizada, por isso o nome, grampo de linha viva. Então ele conecta os elementos, como por exemplo a chave fusível, na rede energizada. Para poder manipular o GLV, a gente tem um bastão conhecido como bastão pega-tudo. Ele é que vai fazer a manobra para poder remover o GLV e desconectar esses elementos da rede para poder fazer a manutenção. O bastão pega-tudo, ele é manobrado através de uma manopla que tem na parte inferior, que possibilita você fazer a abertura e o recolhimento do gancho que vai pegar o GLV. Outro conceito que também deve ser abordado dentro de fundamentos de redes são os tipos de redes e os tipos de estrutura. Já falamos dos tipos de rede, agora a gente vai detalhar os tipos de estrutura. Então as estruturas, elas são classificadas de acordo com a posição do poste em relação à cruzeta. Aqui, por exemplo, a gente tem uma estrutura do tipo meio beco, do tipo M1. Por que M1? Porque a finalidade dela é apenas a sustentação dos cabos. Por isso que a gente tem apenas uma cruzeta, certo? E a finalidade dela estar deslocada com relação ao poste é justamente para poder afastar a rede de possíveis residências e estruturas que estejam do lado de cá, certo? Então as estruturas montadas, elas são classificadas de acordo com a finalidade, no caso essa aqui é apenas para sustentação dos cabos, e também de acordo com a posição do poste com relação à cruzeta. No caso aqui, ó, o poste está levemente deslocado, ele não está posicionado no meio da cruzeta, por exemplo. Então, devido a isso, ela é classificada como uma meio beco. Outra particularidade é a questão da finalidade dela, que é justamente afastar a rede de média tensão de alguma possível residência ou prédio que esteja aqui na proximidade. Aqui nós temos outro tipo de estrutura, no caso é uma estrutura do tipo N3. Ela é classificada do tipo N devido à posição do poste com relação à cruzeta. Diferente da do tipo meio beco, essa aqui o poste está localizado no meio das cruzetas, por isso ela é classificada do tipo normal. Então toda estrutura do tipo N, o poste vai estar posicionado no meio das cruzetas. E ela é do tipo 3 porque ela é classificada de acordo com a finalidade. Então a finalidade das redes final tipo 3 é justamente ser fim de rede. Aqui, como a rede está acabando, ela serve justamente para poder servir de apoio para tensionar os elementos de rede que estão conectados a ela. No caso aqui, ó, é a rede primária. As estruturas do tipo N3, elas geralmente são utilizadas em conjunto com a chave fusível e também com os transformadores, porque os transformadores, eles geralmente ficam localizados nos fins de rede ou ao decorrer do circuito. Mas quando eles estão localizados ao decorrer do circuito, obrigatoriamente eles precisam passar por uma estrutura do tipo N3 de um lado, justamente para poder haver esse tensionamento da rede e a gente conseguir fazer a energização dele. Bom, aqui nós temos outro tipo de estrutura. No caso, é uma estrutura do tipo N3, porque é um fim de rede, e do outro lado a gente tem uma estrutura do tipo CE3, que é uma estrutura da rede compacta. Então essa estrutura, de forma particular, ela é considerada como estrutura de transição, porque de um lado a gente tem a rede do tipo convencional, que utiliza os cabos nus, e do outro lado a gente tem uma rede do tipo compacta, que utiliza os cabos protegidos.
Então, para poder fazer essa transição, a gente usa uma estrutura desse tipo, sendo um fim de rede de um lado e um fim de rede do outro lado, mas de estruturas e tipos de redes diferentes. Muito boa noite, Marconi, tudo bem? Tudo bem, professor? Boa noite. Vamos Tranquilo, lá, graças a Deus. bora começar mais uma aula hoje, Marconi? Vamos. Deixa eu abrir aqui meu slide, só um minutinho. Tranquilo. Vamos falar um pouco de CEP aqui, falar um pouco de conhecimento e a gente vai tentar entrar numa subestação virtual hoje aqui, tá? Dentro da nossa aula. Montagem e instalações de rede de distribuição, vamos falar um pouco, tá? Classe de tensão, dentro de uma subestação hoje, de uma rede de média e alta tensão, a gente tem subestação de geração, que é a subestação onde inicia-se, né, a energia elétrica. Temos a de transmissão, que é aquela subestação onde carrega a rede elétrica de um estado para o outro, ou de uma cidade para outra. Temos a subestação de distribuição, que é aquela que chegamos, né, dentro de alguma cidade, e ali ele vai rebaixar e vai distribuir aquela rede para a sua cidade. E tem a subestação de utilização, que são esses pequenos transformadores dentro da cidade, onde que rebaixa para distribuir em mercados, comércio, residências. Então, a de geração, ela vai gerar de 12.000 kW a 24.000 kW, ou 13,8 kVA, e ela vai elevar. Então, é uma subestação de elevação, certo? Subestação elevatória. Ela vai elevar para 138 kVA ou até 765 kVA, ou a famosa 550 kVA. E são as grandes consumidoras. Chegando à subtransmissão, tem transmissão de 23 kVA, 138, para indústrias de médio porte. E temos as subestações de utilização, que são as pequenas subestações, que entre indústrias, shoppings, que é de 4,16, 34 kVA, 13, 11,9, 34,5, 7 kVA, 7 kVA. Então, essas, né, são as que transformam energia aí para usuários. E temos a utilização de 1.000 volts, microempresas, residências, comércio, que é 380, 440, que são as de baixa tensão, certo? Aqui é uma rede rural urbana, onde que ele vai sair, vai passar para as redes de transmissão, né? Cada um aqui é um transformador que vai significar o kVA deles. E temos a nossa... E agora, chegando em redes de média tensão, que são as nossas redes, temos as redes normais e as redes compactas, tá? Normalmente, ela tem essas diferenças de altura, lembrando que, né, todas essas de cima são redes de média tensão. E toda essa parte inferior aqui, que é essa parte do meio, essa parte de baixo, que normalmente vai estar 50 a 70 centímetros abaixo, elas são redes de baixa tensão, de 1.000 volts para baixo. Isso aqui são redes, né? Não são redes elétricas, isso aqui são redes de Ethernet, vice-versa, essas coisas. Tem elas assim, e o pessoal também costuma passar elas subterrâneas, em alguns campos, em alguns lugares, com informações. Então, tomar muito cuidado, tá? Quando é parte subterrânea. Os nossos postes são postes de concreto, lembrando que a diferença de distância da de média para a baixa tensão de 90 a 80 centímetros, lembrando que essa distância por causa do nosso campo magnético que temos através de cada cabo aqui, tá? Ela vai criar um campo magnético. Então, essa distância aqui é a distância melhor. E para redes, né? Redes elétricas aqui, temos... Desculpa, redes de Ethernet, DeviceNet, rede de fibra óptica, tem essa distância de 50 a 60 centímetros, tá? De distância da de baixa tensão. Por causa também do nosso campo magnético, né? Para não interromper os dados que estão passando aqui embaixo. Aqui embaixo. Certo? Quando a gente fala sobre essas redes, a gente vai falar sobre condutores. Temos condutores de média tensão,
né? Que eles são mais ou menos esse símbolo aqui, o desenho dele é mais ou menos assim. Cobertura XLPE, então ele tem uma camada de plástico em volta dele, ó. Você pode olhar aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Ele tem um condutor, que seria esse aqui, ó. Esse condutor aqui, né? Em volta dele tem uma pequena blindagem, que seria essa aqui. A isolação. A blindagem da isolação e a blindagem metálica. Muitas pessoas utilizam essa parte aqui com aterramento, tá? E a cobertura. Então, para você descascar um cabo desse, vai dar um pouco de trabalho aí, na hora que você for mexer nesse cabo, nesse modelo de cabo aqui. Então, ele tem 7 camadas, né, até chegar, né, ao nosso cobre aqui, que é o nosso condutor, certo? Aí tem os cabos multivias, multiplexados, né, triplex, cabo triplex aí. Então, isso vai depender da forma. Quando eu trabalho com equipamentos de manobra, eu tenho o nosso terminal, onde o meu cabo, o meu condutor vai vir aqui, vai conectar nele, certo? Seria mais ou menos aqui. Esse equipamento de manobra, ele é interligado, então a tensão vai passar por ele, vai passar pelo, né, o elo fusível aqui dentro e vai sair aqui. E o outro cabo vem aqui, né, e conecta nele. E sai. Então, eu abri esse cabo, abri essa chave aqui, ó. Eu abri essa chave e ela aqui. Vai cortar, né, toda a minha tensão que vem de cima para baixo. Então eu consigo desenergizar a parte inferior da minha chave ela. Então essa aqui é a argola de manobra, onde que eu vou colocar o cabo, o meu bastão para abrir ela, certo? Aqui a vara de manobra, o cartucho vai estar aqui dentro, e essa aqui será a minha base do elo fusível. Da mesma forma, do lado de cá na minha chave seccionadora, né? Então a tensão vem aqui. Só um minutinho. A minha tensão vai chegar aqui, o meu cabo vai chegar aqui. Ele vai sair aqui do meu terminal, então vai vir tensão aqui. E dentro da minha chave eu consigo abrir ela. Então quando eu abro essa chave, eu levanto ela aqui para cima, vai interromper, né, o meu ciclo de tensão que passa por aqui. E nisso ele não é de proteção, ele é apenas de seccionamento, então você só consegue abrir e fechar ele. Ele não tem cartucho de segurança, ele tem apenas esse gancho aqui, onde que nossa vara de manobra vai pegar, né? E fazer a força para abrir. Lembrando que esse gancho é energizado também pela estrutura metálica do nosso equipamento aqui, ó. Temos os nossos isoladores de porcelana. Da mesma forma, os isoladores de cá. Por que ele tem esse modelo, né? Igual eu falei na aula passada. Como aqui vai criando um campo magnético, então aqui, ó, o nosso isolador vai dissipando, certo? Até finalizar a dissipação para não ter contato com essa parte de estrutura metálica aqui embaixo. Esse aqui é um dos modelos de isoladores, tá? Vou trabalhar, vou fazer qualquer tipo de planejamento. Então, sempre tem que fazer um planejamento. Levantamento dos materiais, relação de EPIs, EPCs, veículos de apoio, verificação de interferências, programação de serviço, análise preliminar de riscos, APR, comunicação com o COD e execução do serviço. Fiz o levantamento de planejamento de ferramenta, tá? De relação de equipamento que eu vou utilizar aqui, ó. Eu venho para o meu levantamento de materiais que eu vou utilizar nesses equipamentos aqui, na minha rede. Então, eu vou utilizar a mão francesa, que seria, né, a minha mãozinha francesa aqui, ó. O cinto tipo de apoio, que seria esse. A arruela quadrada, né, onde que ela vai travar. Parafuso cabeça abaulada, né, que seria para conectar conectar aqui, ó. Parafuso de cabeça abaulada, né, parafuso de cabeça quadrada. Sela para cruzeta de madeira.
tá? A nossa cruzeta é essa aqui, ou seja de madeira, ou seja cruzeta aí de material plástico, né? Tanto faz. Laço de topo do pré-formado, poste de concreto armado e a cruzeta de madeira classe 15 kV. Isso vai depender de cada equipamento que você vai utilizar. As ferramentas você vai fazer, né? Uma lista de ferramentas para estar trabalhando naquele local. Né? Relação de EPIs, a gente já falou sobre cada um. O veículo, o caminhão com cesto aéreo, o caminhão com escada central, caminhão para transportes de madeiras. Isso, pessoal, quando você for fazer qualquer tipo de manutenção dentro daquela rede elétrica, tá? A forma de apoio, você vai vir, então, vai fazer o aterramento do seu caminhão, tá? Lembrando, nós falamos bastante isso na aula passada. Vai isolar todo o local. Vou isolar todo o local onde eu vou estar trabalhando, né? Vestir os EPIs certo. Aqui é o cara, mano, é o cara que vai estar, né, guiando o guindaste. Com certeza o operador deve estar aqui atrás, ó, fazendo o serviço de guindaste, ou ele fica aqui na frente, aqui, ó, na sua lateral de carro. O caminhão com escada central giratória, atendendo às redes emergenciais, manutenção e iluminação pública, abertura de fechamento de chaves, equipamentos e atendimentos aos consumidores. Lembrando sobre EPIs que deve utilizar, tá? Cinto Talabart, que é esse aqui, é o que te dá o apoio para você escorar no poste. Ah, professor, não tem escada, eu gosto de subir com um esporão. Esse aqui é o famoso pé esporão. Então, lembra que o poste... Lembra que o meu poste... Deixa eu achar um quadrado aqui. Esse aqui não tem. Mas a maioria tem. Tá vendo esses furos aqui, ó? Deixa eu ver se vocês têm. Tá vendo esse furinho aqui, ó? Esse furinho aqui, você vem com esse esporão, tá? Você vem com esse esporão, você encaixa eles nos furos, então você encaixa o pé aqui dentro, ó. Aqui é onde que vai o pé. Você encaixa o pé de cá, no outro também, são 2 esporão desses, um para cada pé, e você vai escalando o poste com esse esporão. Modelo antigo, tá? Modelo padrão da Celg aí antigamente. O nosso cinto paraquedista, ideal para nós estar trabalhando, tá? E com isso, pessoal, eu vou apresentar para vocês uma pequena subestação. A gente vai estar trabalhando bastante com subestação. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês verificar como que é o funcionamento dentro de uma pequena subestação. Ele é um pouquinho pesado, vamos ver se nós conseguimos abrir ele aqui. Marcones, consegue verificar bem aí? Ver bem? Tranquilo. Beleza, vamos aqui nos cenários. Tem usina fotovoltaica, cabine primária. Essa aqui vai ser na próxima aula. Eu quero entrar um pouco aqui dentro da nossa subestação. Deixa ele carregar um pouco, ele é um pouquinho demorado. Nós temos alguns minutos para estar trabalhando dentro dele, tá? Mas que vai ser rápido a nossa explicação aqui dentro da subestação. Vou mostrar primeiro a subestação, tá? Para vocês verem como que é o funcionamento dela. Então a gente vai fazer um voo sobre ela com o nosso drone. Carregar. Aí, tá. Deu certo. Vamos entrar no modo offline. Nós não temos aí, né? Nós não pagamos aí ele. Deixa eu pegar meu drone aqui.
Deixa eu subir com o meu drone aqui. Aqui por cima a gente consegue ver toda a nossa subestação, ó. Deixa eu terminar, deixa eu dar uma modificada aqui no meu cursor. Tá muito rápido. Isso, ó. Vamos lá. Ó, então eu consigo ver as minhas redes vindo por aqui, ó. Então eu consigo ver a minha rede que vem por aqui, ó. Opa, dá uma paradinha, volta. Então eu consigo ver minha rede que vem, ó. Essa aqui deve estar vindo alta tensão. Então ela deve estar vindo aqui mais ou menos aqui uns 134 kVA, né, 700 kVA para um tamanho dessa subestação aqui. Então eu consigo ir até lá perto, ó. Vamos um pouquinho lá perto para nós verificar, tá? Chegando aqui, ó, você pode ver que quando ela chega aqui, ó, a minha rede, ela vai rebaixar aqui, tá? Exemplo, pode estar rebaixando para 13.8. Deixa eu voltar aqui, É muito sensível o mouse, tá? Então ela vem aqui, ó, são 3 fases, né? Ela vem as 3 fases aqui. E aqui ela vem, passa primeiro para os meus TCs, a gente vai depois olhar, tá? Rebaixa dentro dos meus transformadores aqui, eu creio que ela deve estar rebaixando aí para 34, 13.8, tá? Com esse rebaixamento ela vai passar para os meus TCs, os meus TPs, tudinho aqui para estar observando ela, né? Com certeza depois ela vai vir aqui e vai lá para o meu cubículo. Então ela chega nos meus outros transformadores aqui. Então da mesma forma que vem uma rede de lá, vem outra rede também daqui, desse sentido, ó. Vem outra rede daqui. E ela rebaixa e vai lá para dentro da minha casinha lá, ó. Que é onde que tá o meu cubículo, tá? Onde está o meu cubículo lá, ó. Agora, deixa eu andar com vocês. Só um minutinho, operador. Então, na parte de operador aqui, ó, vamos lá nos meus transformadores. Então, as minhas redes aqui, eu consigo verificar que a minha rede está vindo aqui, ó. Minha rede está vindo dentro dos meus TCs. Vamos lá. Ela vai passar dentro do meu TC, ó. Ela chega aqui, então ela rebaixa para cá, passa para os meus TCs. Tá vendo? Tem os meus TCs aqui, ó. Aonde? Olha o barulho do meu transformador já chiando, ó. Massa, né? Então aqui eu consigo ver o nível de óleo aqui, ó. Aonde que tá os meus TCs. Então ela vai passar aqui, ela vai fazer toda essa regulagem do meu TC aqui. Desculpa, esse aqui é o meu TP, tá? Ela vai passar para toda a regulagem do meu TP. E depois que ela passar para o meu TP, ela vai passar para os meus transformadores aqui, ó. Transformador a óleo. Ela vai passar para os meus transformadores aqui. Pode ver, ó. Estão todos ligados, ó.
Passa de novo, passou por aqui, ela vai passar para os meus TCs. Aqui nós temos um filtro de banco de, de bateria, onde eu consigo fazer uma retificação da minha tensão de energia, onde que tem os meus TCs. Lá foi os TPs, e aqui agora os meus TCs, tá? Onde tem todos os meus TCs, tá vendo o banco de bateria aqui, ó? Banco de capacitores também. E depois que passa, cada rede dessa passa de novo pelos meus TCs. Esses TCs já não é a óleo, tá? E depois, esses TPs, na verdade, depois passa pelo meu TC. Então aqui, né, eu já posso ver que aqui já é o meu TC, onde que ele vai fazer todo esse ligamento. Aí a rede, a chave aqui está aberta, tá vendo que eles não estão usando, tá? Para mim abrir essas três chaves aqui, eu tenho que ir no meu ligador, na minha chave aqui, ó. Então eu venho aqui, não vai abrir o painel porque o meu é não é o meu é o gratuito, né? É offline, gratuito. Mas se você abrir esse painel aqui, se ele consegue, tá? Ligar todas essas chaves aqui, ó, que estão abertas, tá vendo? Consegue ver aí minhas chaves abertas aqui, ó, uma chave aberta, outra chave aberta. Então, quando ela fecha, ela vai fazer todo esse ciclo e vai encostar aqui dentro dos meus seccionadores aqui para passar a minha tensão, tá? Deixa eu ver se dá tempo de nós irmos, que o nossos negócio aqui limitado. Então, aqui, ó, outros TCs aqui novamente, tá vendo? Outro TC aí, ó. Esse é o TC de lá, outro TP. Então, sempre tá medindo a tensão e a corrente aí, né? Olha o feito o nosso aterramento aqui também, ó. Todos são aterrados, tá? Então, todos têm um aterramento, se caso precisar alguma descarga, algo assim, tá? Eles estão bem aterrados aqui. Aqui são outras cubículos, tá? Outras chaves, aonde que elas vão ligar toda essa subestação. Fazendo isso, ele vai mandar a nossa atenção para a nossa pequena subestação aqui. Deixa eu ver se eu consigo ir lá. Deixa eu cortar um caminho por aqui, que não é muito bom, tá? Tomar sempre cuidado aí com os meus campos magnéticos. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui dentro, antes de acabar o tempo. Nós temos mais 2 minutos de tempo sobrando aí dentro da minha versão. Aqui é onde que tem os nossos geradores de energia para manter toda a parte de religadores, essas coisas. Deixa eu ver se essa aqui é o meu cubículo. Casa de relé, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui dentro. Consegui. Tá, então aqui é onde que vai todos os meus relés, dos meus TC, dos meus TPs. Não sei se eu consigo abrir o painel. É, realmente não vai deixar eu abrir o painel. Tá? Saindo para fora, eu consigo ir também dentro do meu chaveamento. Deixa eu virar aqui. Aqui é a sala de operação. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa sala de operação aqui. Eu consigo entrar dentro da minha sala de operação, onde que, né, eles estão operando dentro da minha subestação. Então, pessoal, assim é a forma de uma subestação onde que a gente trabalha com os projetos, tudo certinho, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre os projetos dessa subestação. Na próxima aula, você consegue até verificar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Aí, ó. Então, eu tenho todos os projetos da minha subestação, ó. Eu tenho da 138 kVA, que é as que chega de transmissão, quando ela vai rebaixar para 13.8, tá? Com os meus transformadores. Depois ela vai rebaixar para 13.8, 380, tá? Então, pessoal, depois, né,
Ela agora vai inspirar o meu tempo, porque acabou. E na próxima a gente vai fazer, vou mostrar para vocês como que é um cubículo, depois que rebaixa toda essa tensão. Ah, saiu de 134, foi para 13,8, da 13,8 foi para 380. E na hora que rebaixar ali, eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu fechar aqui essa janela. Marconi, certinho? Conseguiu entender mais ou menos como que é um funcionamento, como que é uma dentro da subestação? Eu creio que vocês têm subestação aí, mas só pode entrar com quem tem NR10, tá? Não deu para explicar ela toda. Essa subestação a gente vai ter umas aulas ainda referente a ela, sobre o projeto dela, como que é a instalação na DCEP. Deu para entender um básico, deu para ter uma base do professor. Ou foi pelo menos um básico, né? Hoje a gente só viu o que que é um TC, um TP, um transformador, da onde que vem a tensão, a sala de. Eu só apresentei a subestação, na verdade, né? A gente não falou de cada equipamento certinho, tá? Mas ao longo das aulas a gente vai pegando tudo, né? Eu consegui passar para vocês no decorrer das aulas aí, eu vou tentar passar para vocês entenderem como que é o funcionamento, como que é a explicação de cada um, para que que serve um TC, para que que serve um TP, tá? Isso aí a gente vai estar falando sobre cada aula, para que que serve um religador, né? Um cubículo, como que eu vou desativar um cubículo? Exemplo, o meu cubículo é ali onde que rebaixa a tensão para 380, chega ali 1000 volts, 2000, 7 kVA, 13,8 que é o mais comum, e ela vai rebaixar para 380. Para mim, e ela da 380 ela manda para todos os CCM da fábrica. Como que eu faço a manutenção, tá, dentro de uma subestação dessa? Qual que é a medida que eu devo tomar? Qual que é o meu primeiro passo, aonde que eu vou fazer o aterramento. Então, tudo isso a gente vai falar, principalmente na próxima aula, a gente já fala um pouco mais sobre essa parte de cubículo, TC, TP, para a gente destrinchar, tá? Uhum. Marconi, alguma dúvida? Por Lembrando, enquanto, tá? não, professor. Lembrando Tranquilo. que as nossas atividades aqui, ó, tá até pro dia 22/7, vocês vão entrar de férias dia 1º/7, mas ela tá até para vocês entregar 22/7. Então, são uma, duas, três atividades e 2 fóruns de discussão. Não deixe de entregar todos os alunos, tá, em si, não só o Marcondes que está assistindo a aula, mas todos os alunos, o que puder entregar dentro do prazo para a gente estar corrigindo, para não pessoas não ficar de recuperação, a gente ter que abrir mais as atividades para ter esse tempo aí, tá? Tranquilo, professor. Vou me esforçar. Beleza. Marconi, eu quero te desejar aí uma boa noite, tá? Um bom descanso. Até a nossa próxima aula e a gente vai estar falando um pouco mais sobre cada um desses equipamentos em particularidade. Certinho, professor. Desejo mesmo Beleza? pro senhor e Oi, Marcondes? desejo mesmo pro senhor e para todo mundo. Né? Tranquilo. Então tá bom. Bom descanso, bom fim de semana. Obrigado. Pro senhor também, viu? Obrigado, senhor. Com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Vai.